Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Uma alegria poder estarmos mais uma vez juntos nessa tribuna para ministrarmos a palavra de Deus. Aproveitando que você está em pé, eu quero que você abra a Bíblia no livro de Tessalonicenses, capítulo de número 5, e vamos ler o versículo que foi separado como base do tema escolhido pelas irmãs. Enquanto você localiza, eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor Jesus por ter me dado vida, saúde, condições para que eu pudesse estar aqui adorando a Ele nessa noite. Feliz de estar aqui com o pastor Gabi. Quero agradecer uma vez mais nosso pastor presidente, que também confia o púlpito desse templo sede para que eu pudesse ocupá-lo na ministração da palavra. Ontem eu esqueci-me de agradecer a irmã Alzira pelo convite e depois eu fui para casa com a cabeça fervendo. Esqueci de agradecer, mas é só nervoso, não é ingratidão. Eu queria agradecer a irmã, a todas as irmãs do Coadice. É uma alegria estar com vocês. Irmã Benedita Valério, que congrega conosco, é uma alegria estar junto com ela. Minha esposa Isamar, e estar aqui ao lado e próximo de grandes pregadores e ensinadores, pastor Elianai Cabral. Eu já pedi perdão para ele antecipado das minhas falhas aqui na mensagem. Pastor Gabi é um paizão, né? Então o pai já está sempre vendo o filho, já conhece a fragilidade do filho. Mas pastor Elianai, é a primeira vez que eu vou estar dividindo o púlpito aqui junto com ele. Rever grandes amigos, irmãos e irmãs aqui presentes. Tessalonicenses 5:17 diz assim: orai sem cessar. Vamos dizer junto? 1, 2, 3. Orai sem cessar. Diga para quem está do seu lado, à direita e à esquerda: orai sem cessar. Isso. Tem uns pregadores que falam: diga para pelo menos 20 perto de você, né? Mais 2, um à direita, um à esquerda: orai sem cessar. Pode sentar, sente dando glória a Jesus, irmão, porque Jesus é mais pentecostal do que o mais pentecostal de nós aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, analisando esses textos sagrados da Bíblia, nós vemos tantas recomendações do próprio Cristo, dos discípulos, dos apóstolos, de pessoas que estavam preocupadas com o bem-estar dos seus irmãos na presença de Deus. Afinal de contas, uma recomendação dessa, orai sem cessar, era alguém que sabia o que uma simples oração é capaz de realizar no mundo espiritual, a ponto de mexer no mundo material. Não é verdade? A gente ora, entra numa dimensão espiritual e o milagre acontece, inclusive no mundo que a gente vive, o mundo material, onde se observa, se toca, se recebe e por aí vai. Mas quando nós falamos de oração, na verdade, precisamos entender o que é, na verdade, oração. Oração, queridos irmãos, não é simplesmente expressão de algumas palavras, mas é a comunicação direta com aquele que é o dono do universo, é aquele que criou tudo e sabe como tudo foi criado, chama as coisas que não existem como se já existisse. Orar é falar com aquele que é chamado de Todo-Poderoso, mas que se reúne para nós e se revela numa figura paterna. Afinal de contas, nós vemos Deus se revelando como um pai para todo aquele que quer ser seu filho. Então, orar, queridos irmãos, é na verdade falar com o pai. E para falar não tem via de regra. Tem gente que fala muito. Conhece alguém assim? Tem outro que fala pouco. Tem outro que fala com muita expressão gramatical. Outros falam com muita propriedade. Outros falam de uma maneira maravilhosa, são excelentes conjugadores de verbos. E outros não são tão excelentes assim, mas todo mundo fala. Eu sempre digo para os meus filhos em casa, quando às vezes emburra com alguma coisa e não responde a gente, eu digo: filhos, a melhor arma que Deus deu para nós no sentido benéfico é a comunicação. Às vezes você está bravo comigo por algo que eu não fiz porque você não me falou. Se você falar, eu vou dar um jeito, pelo menos vou tentar resolver o seu problema. Mas quando é entre os filhos, é recheado de amor, e filho entende pai, pai entende filho, não é assim?
Mas quando é alguém estranho que fica bravo com a gente sem motivo e não fala, aí você entra numa incógnita que diz: nem sei por que aconteceu que a pessoa está nessa situação. Deus, na figura de Pai, Ele estabeleceu uma comunicação conosco, e isso nós vemos desde o começo da história. É claro que eu tenho garantias que Deus, mesmo sendo quem Ele é, olha bem, mesmo sendo quem Ele é, Ele me ouve. E por que Ele me ouve? Porque eu sou bom? Não. Porque eu falo bonito? Não. Porque eu não sei falar direito, então Deus tem dó de mim, né? E fala comigo? Não. Deus me ouve porque houve um caminho da comunicação estabelecida por Ele, e que Ele mesmo, através do seu próprio Filho Jesus, Ele me deu acesso a Ele. Então é preciso bem a gente entender isso, que temos um acesso direto, sem intermediários, ao trono de Deus, que no livro de Hebreus 4,16 é chamado de trono de graça, ou seja, um lugar aonde se recebe coisa que não merece. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Antes da morte de Jesus Cristo, queridos irmãos, ninguém tinha essa comunicação ou esse acesso direto com Deus, a não ser por meios estabelecidos pelo próprio Deus. Deus estabeleceu isso através do tabernáculo, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes e de sacrifícios involuntários. Ou seja, alguém tinha que morrer para derramar o sangue, e esse sangue, o altar fosse aspergido e Deus recebesse como uma oferta e pudesse então aceitar o pedido de perdão pelos pecados, primeiro do sumo sacerdote e depois do povo. Os sacerdotes trabalhavam nisso o ano inteiro, mas o sumo sacerdote entrava uma única vez no chamado Santo dos Santos, e com o sangue de um animal que a Bíblia mostra era uma vítima, ou seja, aquele animal, se pudesse, não morria. Se fossem respeitar o desejo dele, ele não seria sacrificado. Afinal de contas, que culpa aquele animalzinho tinha para morrer no lugar dos outros? Então isso tinha que acontecer anualmente, e o ofício sacerdotal acontecia sempre, porque Deus sempre queria estar em comunicação e revelando a sua vontade para os homens. Queridos irmãos, por isso, quando nós vemos João Batista pregando nos desertos da Galileia, quando ele olha Jesus, ele vai muito direto e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era um homem muito aprofundado nessas coisas, porque nós entendemos que os cordeiros que morriam como vítimas, eles simplesmente cobriam o pecado do povo. Mas esse cordeiro anunciado por João, identificado por ele, ele tira o pecado do mundo. Então veja que coisa linda. O primeiro sacrifício cobria, o segundo tira. De maneira que se alguém procurar os pecados que você cometeu nessa noite, e nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano, nessa década, não vai encontrar. Mas como, pastor? Eu sou pecador. Mas o sangue de Jesus agora tem que valer, aleluia, já tirou o teu pecado. Tirou. Uma vez que você tem alguém que interceda diante de Deus por você, e com o seu próprio sangue, João disse assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quero que você diga para quem está do seu lado: o meu pecado é tirado pelo sangue de Jesus. Diga assim: meus pecados foram tirados, arrancados. Diga: desapareceram pelo sangue de Jesus que foi derramado pela minha vida. Quem tem glória pode dar glória, claro. Quem tem aleluia pode dar aleluia. E quem tiver língua pode falar língua. E quem não tiver, vai abrindo a boca, porque Deus tem coisas grandes para você aqui nessa noite. Você pode levantar as mãos e adorar o nome de Jesus. Queridos irmãos, quando nós vemos o sacrifício de Jesus, nós entendemos que o caminho agora diante de Deus está aberto. Ou seja, eu posso entrar na presença de Deus na hora, no dia, no momento, no lugar que eu estiver, a hora que eu quiser. Que coisa linda! Ou seja, não tem protocolos, não tem agenda,
não tem pessoas que vão barrar ou mais importantes do que eu, ou menos importantes do que eu. Não tem pessoas mais urgentes ou emergentes que Deus precisa primeiro atendê-los para depois falar comigo. Negativo. Se você quiser, durante esse culto, Deus te recebe na sala do trono, ouve, atende e responde a sua oração. Aleluia. Agora, se o caminho está aberto, eu tenho que entender que eu posso ir na presença de Deus. No entanto, não é segredo para ninguém que não há muitas pessoas andando por esse caminho. Ou seja, nos dias que nós vivemos das grandes ocupações, nos dias que nós vivemos dos grandes projetos, de tantas pessoas sendo tão importantes para si mesmo, para os outros e para com os outros, nós vemos que poucas pessoas estão usando esse caminho tão glorioso que é o caminho da oração. É claro que isso existe exceções. Há pessoas que oram a vida toda, há outros que oram mais tempo do que os outros, e outros oram sempre, continuamente. Eu tenho um rapaz que congrega comigo, não sei se a mãe dele está aqui hoje. Ela trabalha aqui na cozinha, o pastor chama Lorinaldo. O pai dele já é falecido, e o pai dele levantava todos os dias, pastor Leonardo Cabral, 3 da manhã e dormia 3:05. Ele levantava 3 da manhã, orava 3:05, deitava e dormia. Aí alguém disse para ele assim, na verdade foi a mulher dele, diz assim: olha, mas essa oração que você fala aí, você ora tão pouco que Deus nem te escuta. Ele diz assim: eu e Deus nos entendemos em 5 minutos pela madrugada, é suficiente para Deus entender. Aleluia, glória a Deus. Pastor João, o importante não é o quanto que você ora, mas que você mantenha essa comunicação. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, glória seja dada em nome do Senhor. Há pessoas que oram, mas nem sempre creem que serão respondidas. Por quê? Porque muitos hoje estão orando de olho nas suas dificuldades, oram de olho nos problemas, e focam mais os problemas do que aquele que pode resolver os seus problemas. Há pessoas que quando vão orar, as dificuldades se põem na frente e se tornam um escudo para impedir as nossas orações, mas na verdade nós devemos orar nas dificuldades de olho voltado em Deus. E o salmista sabia bem, muito bem sobre isso, tanto que no Salmo 121 todo mundo conhece. Ele diz: de onde me vem o socorro? Ele já estava erguendo os olhos para os montes, mas ele diz: quer saber, meu socorro não vem nem de monte, nem de vale, nem de mar, nem de lagoa. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem pode dar glórias a esse Jesus aqui? Aleluia, glória a Deus. Então, queridos irmãos, pense uma coisa: se o problema é grande, há duas maneiras de você observar as coisas. E quando eu digo isso, você tem duas maneiras. Eu preguei aqui inclusive nos 45 anos da UMATS, a convite do irmão Edilson de Oliveira, e eu me lembro que eu preguei aqui sobre duas maneiras de ver as coisas. Diz que uma fábrica de sapatos mandou representantes para a Índia. Quando um primeiro chegou, todo mundo descalço, e ele disse: compre logo minha passagem de volta, porque aqui ninguém usa sapato. Mandaram a passagem e ele veio embora. Mas o segundo representante chegou e disse: manda triplicar a fábrica de calçado, porque ninguém tem calçado. O que a gente fizer aqui, eles vão comprar. Minha irmã, depende do jeito que você olha as coisas. Se você olhar o gigante grande e Davi pequeno, o gigante vai ganhar mesmo do pequeno. Mas se você vê que o grande na verdade estava dentro de um corpo pequeno e o pequeno estava dentro de um corpo grande, pode celebrar, porque a vitória também será sua nessa noite, em nome de Jesus. Eu não posso te ver do jeito que eu te enxergo do lado de fora, pois afinal de contas você pode ter 1,60 m aqui nessa noite, mas dentro de você mora alguém tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que não tinha lugar para que ele pudesse caber no planeta Terra. Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Quem glorifica a Deus por isso? Nessas maneiras de ver as coisas, nós vemos aqui o exemplo de Jó. Na Bíblia Sagrada vemos que Jó era um homem tão famoso, tão rico, poderoso, que perdeu tudo, foi provado, ficou sem nada, perdeu a saúde, e agora a Bíblia diz que Jó sentava em cinzas e se coçava com um caco de telhas. A Bíblia mostra que Jó tinha chagas pudurentas, e era impossível ficar próximo de Jó para observar e falar com ele, porque certamente
realmente o cheiro que ele estava era terrível, mas quando alguém olhava para ele, via as coisas diferentes, tinha uma solução: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele mesmo em chagas, ele mesmo sem nada, ele mesmo na prova, ele tinha uma maneira diferente de ver as coisas. Ele dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu estou assim, mas eu tenho uma maneira diferente de ver as coisas. Que maneira você está vendo as coisas aqui nessa noite? É mais um culto, é mais um coate, é mais 45 anos, o problema vai voltar do mesmo jeito? Negativo. Eu profetizo visão diferente para você nessa noite. Deus vai marcar essa data como a data da sua vitória, em nome de Jesus. Aleluia. E esse Jó foi o mesmo que dizia assim, foi o mesmo que quando dizia no capítulo 42, verso 2, ele ainda dizia: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E quando a gente fala no pensamento de Deus, irmão, muita gente pode pensar coisa ruim para você. Agora o próprio Deus diz assim: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz, não para dar o fim que você achava que o fim era o fim hoje mesmo, né? Pois Deus diz assim: bota um ponto final, pula para outra linha, faz um parágrafo, põe um travessão, porque você vai começar a escrever outra história a partir dessa noite. Quem crê comigo nisso? Quem crê comigo nisso? Você crê então? Quem tem glória pode dar glória a Jesus mais um pouco? Pode dar aleluia mais um pouco. Ontem fizeram um barulhão danado aí na arena do Atlético, porque os jogadores aposentados vieram jogar, mas acabou o jogo, todo mundo foi embora. Outros foram tristes porque não conseguiram entrar, mas nós fizemos aquele barulhão ontem, estamos fazendo barulhão hoje, vamos fazer barulhão amanhã, domingo, porque o nosso Deus nos garante a presença do seu Espírito em nosso meio. Amém ou não amém? Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado: Deus tem uma história nova para você. Deus tem um momento novo para a sua vida. Quem tem glória, dê glória a Jesus. Depende tudo do jeito que você vê as coisas. Dependendo da maneira que você vê as coisas, elas vão acontecer. O elefante olha para o leão e diz: ele é carnívoro. O leão olha para o elefante e diz: quanta carne. Depende da maneira que você enxerga as coisas. Amém ou não amém? Outro exemplo de pessoas que enxergavam as coisas diferentes é aquela menina no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Levada cativa, uma menina que trabalhava de escrava, arrancada da sua terra, dos seus pais, dos seus costumes, das coisinhas que ela tinha. Todo mundo sabe que as meninas têm as coisinhas que são dela. Essa menina levada como escrava, sem direito a nada, não pôde escolher a casa que ia morar, o Senhor quer ter, e caiu na casa de um general de guerra, mas que debaixo de toda aquela armadura era um homem leproso. E um dia, não sei como, aquela menina percebeu que ele era leproso, e quando Naamã sabia que era leproso, a menina via as coisas diferentes e diz para sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Estou dizendo que depende do jeito que a gente vê as coisas. Aleluia, meus irmãos. Lepra era na pele, lepra vinha de dentro, e a menina não diz que ele seria curado, seria limpo, diria assim: ele seria restaurado. Restauração não é passar batom, meu irmão. Restauração não é maquiagem estética por fora. Restauração começa de dentro para fora. É por isso que eu gosto de crente que antes do sorriso aparecer no rosto, o glórias a Deus já explode na boca, adorando e exaltando a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Só se soluciona certos problemas restaurando-os de dentro para fora. E é por isso que Deus ensinou a gente a orar. É por isso que Deus ensinou a gente a orar. Ontem eu escutei aqui pessoas dizendo assim: Deus sabe de tudo. Sabe mesmo. Onisciente, onipresente, onipotente. Mas só responde depois que a gente ora. É verdade, por quê? Porque quem precisa ser restaurado somos nós.
Então não adianta simplesmente a resposta vir de cima, se antes você não restaurou-se para receber. Por exemplo, o fariseu orava e dizia assim: eu dou graças porque sou melhor do que os homens, eu dou dízimo, eu jejuo, eu faço oração. Aí chegou o publicano e começou um processo de restauração. Batia no peito, abaixava a cabeça e dizia assim: tem misericórdia de mim que sou homem pecador. E sabe quem estava de olho nos dois? O próprio que está de olho em você. O próprio Cristo olhava e dizia assim: olha, na verdade aquele desceu justificado, porque quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Você já viu alguém orando exaltadamente? A gente não vê. Até as orações, as palavras são baixas. Não é assim? Todo mundo vai orar, pode estar de pé, mas abaixa a cabeça, curva a sua fronte, se dobra, abaixa a sua boca para baixo e começa o processo de se humilhar. E é bom quando a gente se humilha. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele mesmo vos... Chegou o teu tempo aqui nessa noite, o tempo de Deus de te exaltar. Você crê nisso? Quem está crendo nisso, que chegou o tempo de Deus aqui? Queridos irmãos, quando eu falo de restauração de dentro para fora, eu me lembro da história de um profeta muito conhecido nos dias atuais, pregado, meus irmãos, em todos os cantos da terra. Todo mundo conhece a história do profeta Jonas. É mesmo, pastor? Mas o que tem Jonas a ver com oração, com a menina, com restaurar de dentro para fora? Jonas, meus irmãos, todo mundo sabe, desobedeceu, pegou navio errado, dormiu no porão, o comandante teve que acordar, jogaram sorte, caiu nele, ele assumiu a culpa e jogaram no mar. Depois de gerar muitos prejuízos ao dono da embarcação, ele foi jogado no mar. Meus irmãos, e lá no mar, diz a Bíblia que Deus havia deparado um peixe que engoliu o profeta Jonas. Meus irmãos, um peixe engoliu o profeta Jonas. Parece até aquelas crianças que entram fazendo jogral do peixinho com Jonas na barriga. Mas, meus irmãos, veja que coisa linda que Deus me mostrou nesse dia, quando eu meditava na palavra de Deus. Jonas era pequeno mesmo diante do peixe que o havia engolido, mas quando ele orou, ele falou com quem era maior do que o próprio peixe. Ou seja, Jonas dentro do peixe e Deus dentro de Jonas. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual é o peixão que te engoliu, mas aí de dentro desse peixe pode clamar, porque tem alguém maior do que esse peixe dentro de você. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra aqui? Quem está? Quem está entendendo? Meus irmãos, quando eu vi isso nessa tarde, quando o Espírito Santo me mostrou isso, Deus me disse assim: os homens inventaram chip, os homens inventaram tantas coisas, código de barra, controle remoto, mas eu vejo de dentro da barriga do peixe, Deus controlando o grande peixe. Jonas virou microchip, Jonas virou, meus irmãos, algo teleguiado lá dentro. Ele era o controle remoto de Deus. Diz a palavra de Deus que Jonas diz assim: do inferno eu clamei, mas o Senhor ouviu a minha voz. Então dê glória a Jesus, meu irmão. Eu sei que tem gente aqui em situações pior do que a de Jonas. Eu sei que tem gente aqui que o filho está preso, o filho está nas drogas, a filha desviou, o marido bate nela. Eu sei que tem gente que a sua casa está sofrendo por embriaguez, alguém desenganado pela medicina. Mas essa noite alguém maior do que a sua dificuldade está dentro de você, querendo se manifestar. Outra coisa que eu vi nesse dia é aquela mulher que Eliseu aumentou o azeite da viúva. Restauração começa de dentro para fora. Diga comigo assim: orai sem cessar, porque a restauração começa de dentro para fora. Diga assim: quando você ora, você expressa as coisas que estão aí dentro. Glória a Deus. Se você já está entendendo, pode adorar Jesus, viu?
Pode dar glória a Deus, pode dar glória a Deus, aleluia. Teve um homem que não deu glórias e foi comido de bicho, expirou. Então, no templo do Senhor, todo mundo pode e deve dar glória. Aquela mulher da viúva que teve o azeite aumentado, ela era viúva de um obreiro aprofador. Ele não era endividador, mesmo porque depois que o milagre foi realizado, o profeta disse para ela assim: vai, paga a tua dívida. A dívida era dela. Vieram buscar os filhos porque o marido morreu, então alguém disse que a dívida era dele. Eu não sei se agora era por herança ou alguma coisa que ela devia, achava que ninguém sabia, mas o profeta disse: vai, paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do resto. Então eu vi que aquela mulher, aquela viúva que teve o azeite aumentado, ela clamou o profeta Eliseu, e o profeta deu a ela a solução do problema e disse: a solução do teu problema está dentro da tua própria casa. Olha ali, ó, já gritaram amém, ó. Diga para quem está do seu lado: a solução do teu problema está dentro da tua própria casa. Não, mas fale com fé, fale profetizando: a solução do problema está dentro da tua própria casa. Oh, aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, me ensina a ter santidade. Agora, bem forte. Está dentro da tua casa. Jesus está dentro da tua casa. Levante a mão e dê glória a Jesus. Vai, eu quero que você adore. Eu quero que você adore. Esses dias, pastor Wagner, deram 10 minutos para adorar um cantor nos Estados Unidos. Jesus não é digno de 10 minutos. Jesus é digno de uma vida inteira de adoração e louvor. Então adore Jesus por um minuto, como foi antes da mensagem. Vai, adore Jesus, glorifique e exalte o nome do Senhor. Deus tem respostas, soluções para o seu problema lá dentro da sua casa. Seu lar, sua vida é a sala de comando do Todo-Poderoso. Já tem gente sendo renovada. É restauração de dentro para fora. Começou orando, começou dizendo aleluia. Já está nas línguas estranhas, já está no mistério. Aleluia. Agora tem uma coisa que Deus também me mostrou. Deus não resolve problema da sua casa na casa dos outros. Deus resolve problema na sua casa dentro da sua casa. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Levante um altar de oração na tua casa, minha irmã. O que você quer dizer com isso? Provoque um jejum dentro da tua casa. Se teus filhos não jejuar, faz o cachorro jejuar. Jonas pregou em Nínive: nem vaca, nem boi, nem cachorro, ninguém comeu. E Deus escutou dos céus e se arrependeu do mal. Deus quer resolver os problemas dentro da tua casa. É dentro da própria casa que os maiores problemas da gente estão. Não é no trabalho, não é na escola, não é na igreja. Os maiores problemas estão dentro das nossas casas. Mas Deus está dizendo: eu vou começar a fazer um milagre lá na tua casa. Agora sai da casa dos outros. Para de tocar o trombone do lado errado. Vira o trombone para o céu. Toca de dentro da casa virado para o céu. Escute uma coisa que eu vou dizer. Pastor, eu vou chegar em casa hoje e vou levantar um altar de oração.
E aí amanhã eu vou publicar no Mensageiro da Paz. Levantei um altar de oração. Eu sou fulano de tal. Meu e-mail, hotmail, telefone, celular, Facebook, tem até o Twitter. Visite no Twitter. Estou jejuando agora. Aleluia. Não, meu irmão, Jesus deu métodos. Jesus disse: quando vocês orarem, entre no teu aposento, fecha a porta e ora em secreto. Restauração é de dentro para fora. Quando você vê alguém bagunçado por fora, é porque está feio por dentro. Mas quando você vê alguém bonito por fora, é porque está restaurado por dentro. É por isso que os crentes são bonitos. Olha aí, pastor, ó, todo mundo sorrindo. Eu estou bonito, pastor, aleluia. Oh, o meu pastor dizendo que eu estou bonito. Ninguém me convence do contrário. Glória a Deus. Você está lindo nessa noite, porque sabe quem está dentro de você? O próprio Jeová Rafa, Jireh, Elohim, Sabaoth. Ele está dentro de você. É por isso que Jesus disse assim: lá dentro do teu aposento, em secreto, com a porta fechada, fala com o vosso Pai. E não ande usando palavras vãs, achando que por muito falar serão ouvidos. Jesus disse assim: dobra o joelho. Se não tiver muita coisa para falar, não precisa dizer muito, mas fica ali na presença de Deus. Espera. Já viu aquele lugar que a turma diz assim: espera um pouquinho, eu já volto? Às vezes demora, mas ele volta. Ele diz assim: é porque eu não achava o que eu estava procurando para te entregar, mas agora eu achei. Não é que Deus não vai achar o que Ele quer te entregar. Ele quer ver se você tem condições de receber. Tem que esperar, porque quem espera é porque crê, irmão. Quem espera é porque acredita. Glória a Deus, meu pai já faleceu e está com o Senhor. Eu não sei se a minha mãe está aqui hoje, onde ela estava. Eu não vi ela, não sei se a minha mãe está aqui hoje, faz assim se estiver. Mas o meu pai, quando dizia uma coisa, meu irmão, podia chover canivete. Ele falava uma coisa e eu tinha confiança que era prego batido e ponta virada. Tem gente que se falar para o filho não acredita, né? Diz que alguém queria treinar o filho no comércio, botou fogo numa casa, botou o filho no telhado e disse assim: pula no colo do papai. Quando o menino pulou, ele estava do lado, o menino caiu, se machucou, olhou e disse assim: isso é para você nem confiar no teu papai, é para você desconfiar de todo mundo. Mas um dia pegou fogo na casa de um crente e todo mundo correu para lá, e o menininho também correu para lá, e de repente o filho do crente lá de cima gritava: papai, papai, e o papai atrás da cortina de fumaça disse: pula que o papai te pega. E o menino pulou, meu irmão, e o papai pegou e disse: filho, como você pulou no colo do papai? É porque eu escutei o senhor dizer: pula, pai, e como o senhor é um homem de palavra, eu pulei e o senhor me pegou. Ora, irmão, se homem que é homem de palavra segura filho que vem atrás da fumaça, quanto mais Deus que está te vendo além da cortina de fumaça, pode pular que Ele vai te pegar. Levante a mão e adore esse Jesus um instante nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a esse Deus. Esse Deus tem palavra, esse Deus cumpre a sua palavra, e na sua palavra diz: clama a mim e eu te respondo e te mostro as coisas grandes que você não sabe. Deixa eu correr aqui. Escute uma coisa que eu vou te dizer. Por que o Senhor citou o exemplo de Jonas e da menina? A menina viu Naamã leproso e disse: se for em Samaria, fica restaurado. E o homem acreditou. Também a menina tinha tudo para ser revoltada, mas ela tinha tudo para se preocupar com quem agora cuidava dela, né? E aí o que aconteceu? Naamã ficou ou não ficou restaurado? Ficou. E ainda diz: dá um pouquinho dessa terra para mim levar para minha casa, porque agora eu vou dobrar o joelho em cima dessa terra.
A gente não precisa de um pedaço grande para adorar a Deus. Um cantinho, uma cadeira, uma ponta de uma caminha. Bendito seja o nome de Jesus. Naqueles momentos que você geme, não tem palavra, a lágrima cresce, desce fervendo dos olhos, e quando cai na boca salgada, não é verdade? Ah, meu irmão, se você soubesse o que aquela lágrima quer dizer diante de Deus. Graças a Deus, Deus não é laboratorista para dizer que é só água com sal. Deus pega a tua lágrima e lê tudo que está escrito naquela lágrima. Então, queridos irmãos, quando eu digo daquela menina, digo de Jonas. Jonas é um exemplo de pessoas que, mesmo sendo escolhida por Deus, deixa o caos se instalar para depois orar e clamar a Deus. Lembra que eu disse que a restauração começa de dentro para fora? Jonas foi despertado, foi revelado, jogado no mar, engolido por um peixe, e preferiu ficar 3 dias no ventre daquele peixe. Depois que o caos se instalou completamente, quando não tinha mais nada a fazer, Jonas resolveu orar. Irmã, vem cá. Jonas não podia ter orado antes? Deus não queria mesmo que ele fosse para Nínive? Não era projeto de Deus? Vai a Nínive e prega a minha palavra. Pois Jonas foi até a última consequência, achando que Deus ia mudar de ideia. Tem gente que espera o prejuízo dele, dos outros e de quem está esperando. Porque lá onde o navio chegasse, tinha gente com mercadoria paga. E sabe a notícia que eles receberam? Jogamos teus negócios na água. Por quê? Porque tinha um homem lá enviado de Deus no caminho errado. Foi um peso para nós na nossa viagem. Tem um prejuízo tremendo. E como é que vocês chegaram aqui? É porque a gente depois jogou ele na água. Cadê ele? Ah, sei lá, acho que virou comida de tubarão. Nessa hora os camarão estão comendo as vísceras dele. Nessa hora ele já deve estar boiando, aí já deve estar lá onde ele embarcou no navio. Deus queria restaurar o ministério, a cidade e o profeta. Sabe que tem coisas que acontecem na vida da gente que é permissão de Deus. Quer ver crente orar, irmão? Faz ele perder o emprego. Deixa a filha arrumar um namorado do mundo, violento, bravo. Como esse povo ora? É assim mesmo, irmã. Confirma aí, minha santa, me ajude. Pastor Leonardo, crente ora bastante quando está na prova. Eu lembro que eu gostava muito de garapa com pastel. E eu ficava bravo, porque eu achava que tinha que passar uma cana, põe outra ali. Aí um disse pro garapeiro assim: por que você fica dobrando esse negócio, dobrando? Porque a doçura da garapa está nesse esmagar da cana. Assim, meu Deus do céu, eu já imaginei uma cana passando na moinha. Quantos pés de cana tem aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, depois que o caos se instalou, foi que Jonas orou. Ele preferiu ficar 3 dias hospedado no hotel marítimo de Jeová. Porque Deus tem hotel no hospital, Deus tem hotel na beira da estrada. Não é assim? Você desobedece, o carro quebra na estrada, não passa ninguém. Quem passa não tem a chave de roda para trocar o pneu do seu carro. Acaba a gasolina, o teu carro não é total flex, e quem passa só tem carro álcool. E você está ali hospedado na beira da estrada. Ei, saia desse hotel nessa noite. Resolva esse problema. Volte a orar, volte a clamar a Deus, volte a falar com Deus. Deus tem coisas novas para te entregar, te revelar. Deus tem um tempo novo para chegar na sua vida. Sai do fundo da barriga desse peixe que te engoliu. Quer resolver as coisas? Resolve de dentro para fora. Ai, pastor, como é que é isso, pastor? Por quê? Ajuda a pregar. Fala para quem está do lado assim: dentro de você tem palavras
Tem gemidos, lágrimas, lembranças, motivos que eu não conheço a intensidade deles, mas você conhece, está dentro de você. Por que guardar isso só para você? Divide com Ele, fala para Ele, mostra para Ele, derrama a lágrima diante dEle. Erabashuri karabaharabashuri de karabanduri de karabashuri de kandará. Oh, aleluia! E sabe quem é mais que está dentro de você? Ô pastor, chega! O Senhor já disse que tem lágrimas, gemido, palavra, lembrança, mas tem um Espírito poderoso que também mora dentro de você, que a hora que você abrir a boca, Ele vai se manifestar. Eu já vejo gente ali, ó, com lenço no rosto. Eu já vejo palavras que estavam guardadas sendo ditas. Eu já vejo lembranças que machucavam sendo expostas para fora. Eu já vejo lágrimas que estavam reservadas dentro do corpo saindo para fora. Tem anjo de Deus recolhendo lágrimas, tem anjo de Deus levando palavras, tem oração subindo como incenso. Vai chegar na presença de Deus, Deus vai te responder. Tem coisas e horas na vida da gente que somente a oração vai resolver. Irmão, você pode receber uma forcinha daqui, você pode receber uma ajudinha dali, você pode receber um empurrãozinho daqui, mas para coisas eternas não existe mãozinha, ajudinha, empurrãozinho, favorzinho. Se tu quiser, vai ter que orar. Eu perdi meu pai. Eu aprendi que é importante a gente viver o luto. O luto faz parte da vida da gente. A gente aprende a lidar com as percas dessa vida. Eu não estou nem um pouco feliz porque perdi meu pai. Eu não estou nem um pouco alegre contando isso para simplesmente ilustrar a mensagem que estou pregando. Mas o meu pai era uma grande referência que eu tinha e ainda tenho na minha vida. E na hora da partida dele, eu não podia dar um dinheiro. Pai, o senhor tem dinheiro para, quem sabe, tomar um café na viagem? Pai, o senhor quer o meu cartão de crédito, o cheque assinado em branco? O senhor quer alguma coisa? Eu não tinha nada disso. Mas eu segurei na mão dele, e ele ali, antes de ser sedado, olhou dentro dos meus olhos, me fez as recomendações, e eu disse: pai, eu quero orar para o senhor. Ele olhou para dentro dos meus olhos e disse: vamos orar. Oh, irmão. Eu fiz uma oração, pedi para Jesus. E teve um momento que eu não aguentei, falei em mistérios com Deus, e meu outro irmão que também estava junto falou em mistérios, e de repente o meu pai disparou em línguas estranhas dentro daquela UTI, e eu disse: tem coisas que é só a oração que é capaz de resolver. Ezequiel, você é rei, pois não sou rei, vai morrer. Pega a minha coroa, mostra o meu cetro, mostra o meu trono, não adianta. Mas vira para a parede e chora e diz: Senhor, lembra que eu andei na tua... Tá bom, eu não quero coroa, não quero trono, não quero cetro, vou te acrescentar 15 anos de vida. Há momentos que não há coisa que a gente pode fazer a não ser orar a Deus. Teu filho pede socorro nessa noite, tua filha está desesperada por socorro, teu barco está afundando, a tua família está sendo destruída, e você insiste em ficar calado dentro do ventre desse peixe. Nessa noite, em nome de Jesus, irmã, ora pela sua filha, ora pelo seu filho, ora pela sua casa, ora pelo seu lar. Deus quer entrar com providência.
Não deixe depois que a hora passar você querer orar. Lembra do rico lá no Hades, ergueu os olhos e orou: Pai Abraão, manda Lázaro na casa dos meus pais. Tenho 5 irmãos, não quero que venha para cá. Agora não adianta mais. Ei, nessa tarde Deus me pegou muito forte nessa palavra e diz: diz para as minhas filhas que eu as coloquei no círculo da oração para falar comigo acerca dos problemas dos lares e da igreja, e elas são pessoas que eu coloquei nesse ministério, e muita gente não tem correspondido com aquilo que Deus confiou na sua vida, mas começa o processo de restauração de dentro para fora. Bota esse grito de glórias a Deus para fora. Se tem uma coisa que crente começa na carne mesmo e termina no Espírito, da glória a Jesus. Ele começa aleluia, glória, louvado seja Deus, língua estranha, já se manifesta. E aí, meus irmãos, quando a língua estranha se manifesta, a glória de Deus se manifesta, o poder do Espírito Santo. E nessa hora, se você ora, os muros caem, os mares se abrem, os ventos se acalmam, a morte vira vida, os presos são libertos, a glória de Deus se revela para você. O que é que você está esperando? Você precisa voltar a orar na presença de Deus. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: a oração é capaz de realizar coisas que nem a gente imagina. Tem alguém aqui da Assembleia de Deus do Boqueirão que foi dirigida pelo pastor Geraldo Barcelos? Levante a mão, aqui tem algumas irmãs. Eu não conversei com essas irmãs, eu não sei. Irmã Maria da Glória está aqui. Muito bem, lá naquela igreja tem um irmão que é meu amigo, hoje congrega na Vila Santa Celeste. Teve um óbito lá no Boqueirão de um japonês. Vocês confirmam isso? De uma pessoa japonesa que morreu naquela região, congregava ali. E alguns japoneses se reuniram naquele lugar para o velório. E nesse velório, segundo me contou o irmão Hélio da Cunha, que congrega na Vila Santa Celeste, obreiro, junto com o pastor Geraldo Barcelos hoje, não tinha ninguém que desse uma palavra para aquelas familiares que ali estavam. E uma irmã chamada Maria da Glória. Quem conhece? Quem sabe dessa história? Você sabe da história? Cadê as irmãs que sabem da história, pastor? E de repente na oração ninguém fala japonês, não tem ninguém para falar para japonês, tudo bem, vamos fazer o culto, o brasileiro entende, o japonês não entende, acabou. Mas há mistérios que se revelam na oração, na oração. E quando aquela mulher começou a orar, simplesmente aqui, irmã Francisca, faça assim, irmã Francisca, conhece a irmã Maria da Glória, que é a esposa do falecido irmão Cício, mãe do Hélio, e por aí vai. E de repente aquela mulher começou a orar, eu me lembro que ela, irmã Francisca, saudosa irmã Cassiano e outras mulheres, orava muito na casa dos outros, enquanto o milagre acontecia. Mas naquele dia o milagre precisava que Deus mandasse um intérprete japonês para falar para aquele povo. Mas quando começaram a orar, a irmã Maria da Glória entrou no mistério, foi falando, e de repente 40 minutos afora, só ela foi falando, e quando ela falou, ela pregou 40 minutos em japonês para toda a japonesada que estava ali para escutar. Levante a mão e adore a Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar você, irmã. Não, você não entendeu o que eu estou dizendo. Deus quer usar você. Deus quer te usar aqui nessa noite. Deus quer te usar. Deus quer usar pessoas que oram, que clamam, que buscam. Orai sem cessar. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Mas usar mas ninguém vê, é no quarto em secreto. Mas o Deus que te vê em secreto, diz a Bíblia, aleluia, te recompensará. Amém? Amém ou não amém? Diga para quem está do lado, Deus quer usar você. Sai de dentro desse peixe. Volta para o altar da oração. Quem tem glória vai dando glória agora. Quem tem aleluia, diz aleluia. Pode tocar alguma coisa de fundo aí, meu filho?
Enquanto o povo de Deus adora, eu quero que você adore agora. Agora eu quero que você ore um pouquinho. Eu queria que você orasse um pouquinho, queria que você orasse, pedisse alguma coisa para a tua casa, tua família, teus filhos, teu emprego, teu casamento, teu ministério, teu lar, tua vida, tuas finanças, tua igreja, teu ministério, tua saúde. Agora é hora de orar junto com todo mundo. Dentro de você tem palavras, tem lágrimas, tem gemidos, mas também tem o Espírito Santo que quer se manifestar. E a hora que o Espírito Santo começar a se manifestar, a tua oração será dita em mistério. Satanás não vai entender. Deus vai ouvir a tua oração, vai enviar socorro para você dos céus, e quando o socorro de Deus chegar, todo mundo vai ver a sua vitória. Adore Jesus um instante, adore Jesus um instante, adore Jesus um instante, adore, 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 adore. Fique de pé agora em nome de Jesus. Fique de pé adorando e exaltando o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você tem precisado, se você precisa, tem necessidades, Deus está aqui para responder você nessa noite. Cadê os crentes que adoram e que exaltam o nome do Senhor? Não fique calado, não fique de boca fechada. Satanás quer silêncio, Satanás quer te ver calado, Satanás quer te ver derrotado. Saia desse peixe nessa noite. Restauração começa de dentro para fora. Adore, adore, adore. Ó, já tem milagre acontecendo. Tem milagre de Deus acontecendo. Eu vejo irmãs falando línguas estranhas. Eu vejo irmãs recebendo manifestações do Espírito Santo. Eu vejo lágrimas de crentes sendo derramadas. Deus quer avivar a sua vida. Deus quer visitar a sua casa. Deus quer que esses 45 anos sejam inesquecíveis. Ore, ore, ore. Satanás quer te ver calada. Satanás quer te ver de boca trancada, fechada. Mas Deus está dizendo: abra bem a sua boca, abra bem a sua boca, eu te encherei. Você que precisa, você que quer, você que necessita, eu quero te convidar a sair do seu lugar agora e vir aqui para frente. Eu sei que talvez o espaço é pequeno, mas venha em nome de Jesus, venha ao altar, venha orar no altar de Deus. Assim como Jesus se ofereceu voluntariamente, venha também edificar a Deus a sua oração voluntariamente. E eu profetizo para você que Deus vai ouvir a sua oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Há pessoas que querem aceitar a Jesus aqui, levante a mão. Tem pessoas que querem entregar a sua vida a Jesus, faça assim para mim ver onde você está. Se tem alguém que quer entregar a sua vida, vem aqui para frente também. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Está entregando a sua vida a Jesus? Aqui tem uma pessoa que está entregando a vida a Jesus. Glória a Deus, acompanha ele. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal, espero você. Glória a Deus. Não faça como Jonas, esperou as últimas consequências para clamar a Deus. Venha clamar a Deus agora, junto com essas pessoas. Glória a Deus. 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 Eu tenho certeza que essa palavra Deus me deu nessa tarde para te entregar. Se você acreditar nessa palavra, você será portador dessa bênção e vai levar para sua casa a resposta que você precisa. Acredite, acredite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós podemos orar, podemos orar. Glória a Deus,
Glórias a Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Ainda vidas estão vindo. Vidas estão vindo. Venha de encontro com a sua vitória. Venha de encontro com o teu Deus que falou contigo nessa noite. Venha de encontro com a restauração na sua casa, na sua família, no seu lar, na família dos seus filhos, no seu emprego, na sua escola. Oh, bendito seja Deus. Deus te promove esse momento nessa noite. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus para sempre. Glórias ao nome santo do Senhor. Eu queria convidar o pastor Laércio para fazer essa oração. Ele que é superintendente do departamento da família, que é responsável também pelo Cládice. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e amado Pai, imbuídos da Tua maravilhosa presença, Senhor, e sentindo o agir do Teu Espírito na vida da Tua igreja, querido Senhor, muitas pessoas, ao ouvir a ministração da Tua palavra, acreditaram, Senhor, que as Tuas mãos estão estendidas neste lugar, para transformar, para libertar, para restaurar. Senhor, vai agindo pelo Teu Espírito. Age, Senhor, no casamento. Age na vida familiar. Age nos sentimentos, nas emoções. Age de dentro para fora. Age nesta mente. Esta mente, Senhor, que tem se tornado vulnerável, onde o adversário tem lançado setas. Senhor, cobre com Teu sangue essa mente agora. Bendito Deus, vai derrubando as barreiras, vai destruindo todas as artimanhas do inferno contra, Senhor, esta vida. Pai de misericórdia, realiza o milagre agora, Senhor, o milagre da cura, o milagre da libertação. Liberta agora da depressão, da opressão, em nome de Jesus Cristo. Bendito Senhor, esta pessoa que está se entregando a Ti, Jesus, nesta noite, Te aceitando como único e suficiente Salvador. Limpa a vida desta pessoa, passa o Teu bendito e precioso sangue, tira, Senhor, tira toda a sujeira do pecado, entra com Teu Espírito para fazer morada para sempre. Deus de toda graça, abençoa a Tua igreja que Te ama, a Tua igreja que Te louva, que Te adora, que glorifica o Teu santo nome. Pai eterno, nós oramos crendo na manifestação do Teu poder, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Creia no Teu milagre, creia na Tua bênção.